E aí, tudo bem? Hoje vamos começar uma série de pregações e a primeira pregação é quando a casa do pão fica sem pão. Mas antes de adentrarmos nessa pregação, antes de começarmos, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar se fizer sentido para você. Lembre-se que Deus ele tem uma palavra direcionada para cada um de nós. E não sabemos, né, quando que vai ser a sua volta, não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas temos a plena certeza de que se andarmos pela palavra de Deus, grandes coisas vão acontecer. Porque a palavra de Deus gera em nós fé. E ao gerar fé, nós acreditamos naquilo que não vemos, mas acreditamos e andamos por uma palavra que ela é viva e ela é eficaz. E ela não volta vazia. É como se uma semente fosse lançada, né, a uma terra frutífera. Ali nasce uma árvore. De uma semente nasce uma árvore que pode dar vários frutos. Assim é a palavra de Deus. Mas vamos ao tema de hoje dessa mensagem. E o tema é: quando a casa do pão fica sem pão. Já pensou na padaria sem pão? Que sentido vai ter, né? Se a padaria ela vende pão, né? Desculpa, às vezes está tremendo aqui, é porque eu esbarro aqui no suporte, isso ocorre, tá bom? Vamos à pregação de hoje. Quando a casa do pão fica sem pão. E o primeiro tópico que iremos trabalhar é o despertar da fome. Esta pregação busca não apenas transmitir as ideias do texto bíblico de Ruth, capítulo 1, mas também aplicá-los à nossa vida, confrontar eu e você a vivermos uma vida digna, né, debaixo dos céus, sobre a proteção da mão divina. Esse confronto irá nos direcionar para a centralidade de Cristo, porque o centro da nossa vida tem que ser Cristo, não tem que ser A ou B. Eu lembro de John Stott falando em uma das mensagens dele, e eu gosto muito dele pregando, né, que ele fala que se a mensagem que não tem Cristo não é mensagem. Porque essa é boas novas. Qual é as boas novas que a Bíblia fala? Que Deus do céu desceu, Deus desce do céu, encarna em homem, vive como homem, sente dores, sente fome, é confrontado, né? Ele tem 3 tipos de confrontação. Confrontação na carne, no corpo, na alma e no espírito por Satanás. E diante desse confronto com Satanás, o que ocorre? Ele decide não se contaminar. Por isso ele é o centro, Cristo é o centro da nossa vida. É o verdadeiro pão da vida, o pão que desceu do céu para nós. E esse primeiro ponto, que é o despertar da fonte, nós iremos entender que precisamos sim de um despertamento. Precisamos acordar desse sono da indolência. Precisamos decidir, nesse tempo, nessa era, fazer a diferença. A nossa base para essa mensagem vai ser Ruth, capítulo 1, versículo 6. E eu te convido a abrir a tua Bíblia aí, né? Seja onde quer que for, se você está, não sei onde que você está escutando essa mensagem. Mas se você não tiver como abrir a sua Bíblia, né, escuta o que eu vou te falar. Mas se tiver como, abre. Porque a gente vai ali decifrando cada passagem, cada frase, você vai começar a entender, né, o porquê das coisas. O porquê que essa mensagem está especificamente aqui em Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. E vai falar assim a palavra. Ó. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Ou seja, houve um problema grave. Fome é grave. Quem consegue pensar com fome? Quem consegue fazer alguma coisa com fome? Houve, né, algo grave, algo condicional. E por causa disso, continuando a passagem bíblica, um homem de Belém de Judá saiu. Ou seja, esse homem de Belém de Judá, por causa de uma condição, ele toma uma decisão. E esse homem saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deles. Aqui vai trazer os personagens, né,
dessa passagem bíblica. O homem se chamava Elimeleque, que significa Deus é rei. Eles viviam em Belém, né? E esse homem, como sacerdote da tua casa, tem o nome de Elimeleque. Deus é rei. O nome dele diz muito sobre ele. O nome dele, Deus é rei. Ele teria que ter entendido isso, que Deus é rei sobre todas as coisas. Deus é rei sobre a condição em que estamos vivendo. Deus é rei sobre aquilo que nos acomete. A condição, o tempo de uma escassez, de uma seca, de uma fome, de uma falta de pão, que é o enredo da história, que ele sai de Belém porque faltava pão, não deveria ser a condição para que ele tomasse uma decisão. Lembre-se o que eu vou te falar agora. A condição que você está vivendo não pode ser o alicerce para você tomar uma decisão. Porque se tomamos decisões sobre condições de pressão, pode ser que essa decisão seja uma decisão ruim e pode te levar à morte. Vamos conhecer os personagens dessa passagem de Ruth. A sua mulher, Noemi, dentro de Belém, significado do nome de Noemi era agradável, delicada. Então os pilares dessa família, um era Deus é rei, e o da mãe da mulher era agradável, delicada. E o de seus 2 filhos eram Malom. Aqui começa decisões erradas tomadas em uma escolha. Lembre-se sempre, a palavra tem poder. Repete aí, palavra tem poder. Palavra tem poder. Pensamentos têm poderes. Se você começa a pensar em mal, Jó vai falar lá na passagem de Jó declarando, fala que aquilo que ele mais pensava ou acometeu ou aconteceu com ele. Então, pensamentos têm poder. Palavras têm poder. E Elimeleque decide botar o nome de filho de Malom. Malom significa doente, Malom significa fraco. Ou seja, o primeiro filho dele, ele determinou, ele decretou na vida daquele homem que ele seria fraco, que ele seria doente. E o segundo filho, Quilom. Quilom significa aquele que chega ao fim. Ou seja, um é doente e o outro tem um tempo de validade, chega ao fim. Então a gente vê aqui que a posteridade desse homem, Elimeleque, tinha tudo para dar errado. Junto a uma condição que não era favorável, temporal, uma condição de seca, seria trágico a situação dessa família. Eles eram de Eufrates, de Belém, da Judéia, né? E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Ou seja, eles saem de Belém, da casa do pão, da casa da provisão, e vai para uma terra estranha, Moabe. E ali eles passam a habitar Moabe. Moabe, no primeiro momento, seria a solução, porque em Moabe tinha água, em Moabe tinha pão, em Moabe tinha provisão. Mas Deus, hora nenhuma, disse para Elimeleque sair de Belém, ou para qualquer outro que morasse ali. É como eu te disse, a condição não pode determinar a sua decisão. E ali em Moabe, no versículo 3, a Bíblia vai dizer que e morreu Elimeleque, marido de Noemi, morreu em terra estranha. E ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Infringiu outra lei. O povo hebreu tinha que casar com o povo hebreu. Porque é a mesma mente, o mesmo Deus, a mesma cultura, né? A mesma forma de agir, de falar. E se casasse com outra pessoa de outra tribo, até aderir a essa cultura, talvez eles padeceriam. E é por isso que muitas vezes a gente padece nessa terra. Porque a gente entende que a gente tem que se misturar, né? A gente entende que hoje em dia não, porque a cultura nossa, uma cultura, no nosso caso aqui brasileira, é diferente. Mas você imagina, por exemplo,
né? Quando um jovem chega e me pede conselho, isso aconteceu muito quando eu dirigi igreja, né? E para você que não sabe, eu sou pastor consagrado há 10 anos. Esse ano, domingo que vem, completa 11 anos, né, de consagração pastoral, né? A gente já dirigiu vários anos igreja, né? A gente já abriu, fechou, né? E aconteceu de tudo. Fechou não, nunca fechei a igreja, graças a Deus, mas a gente já pegou igrejas estritamente abaladas, né? Igrejas que nem nome de igrejas tinham, né? Já pegamos igrejas que foram rachadas por saída de pastores, e assim a gente começou a desenvolver, né, desde ali da infância, né, essa liderança pastoral. É o meu sonho, um dos meus maiores sonhos sempre foi ser pastor. Enquanto eu vejo muita gente falar que não quer ser pastor, que é um desafio tremendo, eu sempre tive isso no coração e na mente, desde criança, vendo meu avô, né, como ele agia, como ele fazia, né, pastor Daniel Muniz, né, depois veio o apóstolo, né, fundador da Igreja Apostólica Manancial de Amor, né, e a gente sempre teve essa vivência de igreja, e eu sempre almejei, como o apóstolo Paulo fala, aquele que almeja, né, o psicopado, eu sempre almejei, né, a essa parte, né, essa ser pastor nessa terra. Mas voltando aqui para o nosso texto, Noemi, ela acaba, né, de ficar numa terra sem o seu marido, e ela decide, nela, talvez de uma orientação, a Bíblia não vai falar, que seus filhos deveriam casar, e eles casam-se com 2 moabitas. Já estavam aí, já estavam fora do caminho, e decidem se ligar às pessoas daquela localidade, contrariando assim uma ordem de Deus. Uma era órfã, pelo seu próprio significado do nome, é esse mesmo, que pessoa órfão, né? Sem pai e sem mãe, e a outra era Ruth, que dá o nome desse livro, né? Você vai ver que nem tudo que parecia estar perdido está perdido. Ruth significa amiga, companheira. E ficaram ali quase 10 anos. Passados esses 10 anos, morreram também ambos os filhos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada. Imagine a tristeza dessa mulher. Ora, né, o significado do nome dela era agradável, delicada. Agora, com a perda dos filhos, tu acha que ela continuava sendo agradável? Será que ela continuava sendo delicado? Morreram os seus 2 filhos, Malom e Quilom, né? Filhos de seu marido. Então, se levantou Noemi com as suas noras e voltou dos campos de Moabes. Por que ela voltou? O próprio versículo vai falar. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão. A gente vai ler só até aqui, e aqui a gente começa a introdução dessa mensagem. Mas eu já te dei um pano de fundo dos personagens, do que aconteceu, de como foi, né? E vamos trazer a revelação dessa palavra. Amados irmãos, você que está me ouvindo agora e me vendo, irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja com você, nosso Salvador Cristo, esteja em cada um de vocês. Hoje, quero convidar você a uma reflexão profunda sobre o tema que toca o cerne da nossa fé e da nossa experiência com Deus. O texto que nos inspira, extraindo de uma obra que nos confronta com a realidade espiritual, nos apresenta uma imagem paradoxal e, ao mesmo tempo, dolorosamente familiar. A casa do pão sem pão. É um paradoxo, né? Mas isso acontece. Pasme que isso acontece hoje em dia. Pensamos por um instante, o que aconteceria se você aí que está me ouvindo, fosse a uma padaria esperando encontrar pão fresco, sentir aquele cheirinho do pão quentinho, mas só encontrasse prateleiras vazias e fornos frios, hein? Talvez você se decepcionaria. A decepção seria imensa, não é verdade? Pois bem,
Deus nos provoca com essa, imagem, afirmando que muitas vezes nós, preste atenção, muitas vezes nós, a igreja, que deveria ser a casa do pão, Belém em hebraico, pasme, hoje isso ocorre. Estamos oferecendo apenas migalhas, ou pior, prateleiras vazias, enquanto o mundo ao nosso redor clama por alimento. A relevância deste tema para a nossa vida diária é inegável. Vivemos em um tempo de intensa busca espiritual, onde as pessoas estão famintas por algo que preencha o vazio de suas almas. Estão se voltando para as mais diversas fontes, como por exemplo, filosofias orientais, ocidentais, ocultismo, terapias alternativas, vícios, como por exemplo, o uso excessivo de tecnologia e substâncias como álcool, tabaco, pornografia, adultério. Além disso, vícios comportamentais como o uso excessivo de redes sociais e jogos também são preocupantes. E talvez você que está me ouvindo se pergunte, Wallace, por que isso acontece? Porque como Noemi e sua família, em Ruth, lá, capítulo 1, do versículo que lemos, do 1 ao 6, as pessoas deixam a casa do pão quando não há pão. Isso é um tiro no pé. Isso é a pior decisão que a pessoa pode tomar. Decisão mediante condição. A condição, volto a te falar, não pode te fazer tomar uma decisão. A condição não pode ser o pilar da tua decisão. Nosso objetivo principal nessa mensagem aqui que eu estou lhe fazendo hoje, estou falando, conversando contigo, não tenho pretensão nenhuma de te convencer de nada. Não sou o senhor da razão, onde que é o que eu falo a verdade, não. Mas preste bem atenção. O principal objetivo é despertar em nossos corações, uma fonte inconsolável pela genuína presença de Deus, o verdadeiro pão da vida, Jesus Cristo, para que a igreja volte a ser o celeiro abundante que Ele os chamou para ser, para que eu e você, igreja do Senhor, volte a ser celeiros abundantes que Ele os chamou para ser. Esse é o meu objetivo nessa mensagem. Não nos contentaremos mais com migalhas, mas buscaremos a plenitude da sua glória. Em primeiro lugar, a casa do pão sem pão, o diagnóstico da fome espiritual. Comecemos por entender o problema. O autor do texto nos apresenta um diagnóstico contundente da condição espiritual de muitos de nós hoje. O paradoxo de Belém, a casa do pão vazia. O nome Belém, como eu disse acima, significa em hebraico casa do pão. Belém significa casa do pão. E é a cidade onde nasceu Jesus, o pão da vida, como está descrito lá em João capítulo 6, versículo 35. No entanto, o livro de Ruth nos mostra que houve um tempo de fome em Belém, fazendo com que Elimeleque, diante daquela grave condição, tomasse uma decisão que acabaria com sua vida, não só sua vida, mas a decisão que o sacerdote toma da casa, muitas vezes, coloca em risco o fim daquela família. Elimeleque, Noemi e seus filhos migraram para Moabe. Como lemos lá em Ruth capítulo 1, do versículo 1 ao 6. A razão pela qual eles deixaram a casa do pão era que não havia pão na casa. E isso é um absurdo,
Um absurdo porque a casa do pão tem que ter pão. É impossível você chegar numa padaria. Qual é o objetivo de uma padaria? Gerar pão, ter pão. E quando a gente chega nesse extremo, e a razão nesse extremo de a casa do pão não ter pão, temos que pararmos e ver o que está acontecendo. Será que nossas igrejas, que deveriam ser fontes de vida e alimento espiritual, estão vazias da presença manifesta de Deus? Será que é isso? Estamos oferecendo programas, atividades, mas o essencial, o pão da presença, que no Antigo Testamento era o pão da propiciação, ou o pão da manifestação, como está descrito lá em Números capítulo 4, versículo 7, está ausente, está desaparecendo. Se as pessoas estão saindo das nossas igrejas, buscando em outros lugares, precisamos nos perguntar, estamos realmente alimentando-as com um pão que sacia? Pensa agora na tua volta. Tenho falado direcionado, né, para uma igreja, para uma comunidade, mas pensa em sua volta. As pessoas que estão na sua volta estão se alimentando com um pão que a sacia? Você tem dado esse pão? Ponto 2. A cegueira religiosa. Não reconhecendo a presença. O texto nos remete à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, João 12, né? Os fariseus, quando João está narrando aqui a entrada de Jesus em Jerusalém, os fariseus, líderes religiosos da época, estavam tão preocupados com seus rituais e tradições que não reconheceram o Messias, o pão da vida, passando em suas portas. Jesus estava ali, meu irmão. Jesus estava ali. E eles não o reconheceram. Eles oravam pela vinda do Messias, mas não o reconheceram porque ele não veio da forma como eles esperavam, infelizmente. Quando vemos isso, nós ficamos revoltados, né? Quantas vezes estamos tão presos às nossas formas litúrgicas e expectativas que não percebemos a forma como Deus quer se mover hoje, né? Quantas vezes estamos engessados e Deus querendo fazer, ou por muitas vezes estamos querendo convencer, e quem convence é o Espírito Santo. Ele pode estar agindo de maneira inesperada, fora das nossas caixinhas teológicas ou tradicionais. Ele pode. Assim como os fariseus, podemos estar orando para que o Senhor venha enquanto ele passa lá fora. E estamos aqui orando para que ele venha. A verdadeira presença de Deus não se limita aos nossos templos, mas se manifesta aonde há fonte, aonde há fome e busca sincera. Ponto 3. As migalhas do passado. Contentamento com o insuficiente. Muitas vezes nós contentamos em varrer o chão à procura das migalhas, de avivamentos passados, em vez de buscarmos as abundantes fornadas de pão quente que Deus preparou para nós nos fornos dos céus. Eu me lembro uma vez que eu estava dirigindo uma igreja lá no bairro de Vila Verde, em Belfor Roxo, uma Iama de Vila Verde, como é o nome, né? E tinha um pastor muito antigo que foi para trabalhar comigo. O apóstolo Daniel Muniz direcionou para que ele pudesse estar comigo trabalhando, né? Uma mente nova, uma mente, né, que uma pessoa antiga, né, para criar-se uma renovação. E eu me lembro uma vez que eu estava indo com ele num outro bairro, uma mulher parou ele e falou assim: pastor, para ele, né, para esse pastor que trabalhava juntamente comigo, ele falou: eu lembro quando o senhor orou e o meu filho foi curado. Aí contou todo o enredo, toda a história.
tal. Aí a gente voltou para a igreja e eu perguntei, pastor, o senhor tem o dom da cura, e por que não acontece mais isso hoje em dia? Ele parece que ficou meio com raiva de mim, que eu confrontei ele a esse ponto, um homem mais novo confrontando um homem mais velho, muitos antigos não recebem isso com bom agrado, né? E foi nesse exato momento em que eu estou lendo esse texto, essa pregação, né, que Deus nos deu, e veio esse fato na minha mente. A gente está vivendo, até quando a gente vai viver do passado? Dos milagres antigos, né? Eu que fui criado na igreja, que já vi muita coisa, já vi cadeirante levantar a cadeira, chegar com a cadeira entrando de um encontro. Até quando iremos viver do passado, da Rua Azusa, né? Aí lembramos do País de Gales, da Rua Azusa, mas e aqui, e agora? Até quando ficaremos comendo essas migalhas? Falamos do que Deus fez, mas temos pouco a dizer sobre o que Ele está fazendo hoje. A fé cristã não é apenas sobre o que Deus fez no passado, mas sobre a sua presença viva e atuante no presente momento. Não podemos viver de memórias, por mais gloriosas que sejam. Devemos lembrar, sim, mas não viver lá naquele tempo. Cada geração precisa experimentar a presença de Deus de forma fresca e pessoal. E aí eu te pergunto, e eu faço essa pergunta para mim também, que isso me confronta também. Estamos satisfeitos com o resíduo da glória em extinção? Só foi para aquele tempo? Só foi para aquela era? Ou ansiamos por uma manifestação que transforma a nossa realidade? Hein? Será que vamos viver só lá no passado? Ou vamos começar a pagar o preço para viver nesse tempo a presença de Deus, a manifestação de Deus, o derramar de Deus? Devemos pensar nisso. Ponto 2 dessa mensagem. As consequências da ausência. Onde os famintos buscam alimentos. Quando a igreja, eu e você, faltamos em ser a casa do pão, as pessoas, por sua própria natureza espiritual, buscam alimentos em outros lugares. Moabe, por exemplo, é um outro lugar. As alternativas mortais do mundo estão aí, para quem os buscam. Noemi e sua família foram para Moabe em busca de pão, mas lá encontraram perda e dor. Essa é uma realidade. O texto nos alerta que as alternativas do mundo podem ser mortais. Grave isso que eu estou te falando. As alternativas do mundo podem ser mortais. Você pode ir e não voltar mais. Elimeleque foi e seus filhos e não voltaram mais. Toma cuidado com isso. Pessoas famintas espirituais se dirigem a bares, clubes e aos médios caríssimos, gastando milhões na indústria do ocultismo, buscando contato com algo que esteja além de si mesmo. A fonte espiritual é real e universal. Se a igreja, se eu e você não oferecer o pão da vida, o mundo oferecerá, fique tranquilo, né? Oferecerá o pão deles e suas fascinações. Quer ver um exemplo disso? O rei Saul, desesperado por uma palavra de Deus, chegou a procurar uma bruxa. 1 Samuel capítulo 28, versículo 7. Deus já tinha destituído ele. Mas ele estava desesperado. Você acha que não existem pessoas hoje desesperadas? Existem hoje pessoas famintas que estão buscando em tantos outros lugares. Pessoas que eu e você poderiam entregar um pão quentinho. Mas muitas vezes não fazemos isso. A culpa por essa busca desenfreada fora da igreja recai sobre nós. Quando não somos o que deveríamos ser. Quando nós somos impostores ou agentes secretos, que ninguém sabe quem somos. Onde
palavras como que Deus glorifica o nome dele através de nós, não existe mais. Só existe uma razão para que as pessoas estejam tão ansiosas por um contato com algo misterioso, oculto, aceitando até fascinações. Elas não sabem onde encontrar o que é verdadeiro. Está faltando muitas vezes Jesus em nós. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Eles não sabem onde encontrar o que é verdadeiro. A culpa disso só pode recair sobre um lugar. Esta é a hora perfeita para que a igreja do Senhor levante e prevaleça. Ponto 2 desse segundo ponto é a insensibilidade espiritual. Porque não há temor. Por quê será que não há temor? Para onde foi o temor de Deus? Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã. Será porque as pessoas não sentem a presença de Deus em nossas reuniões, quando nós abrimos nossas bocas? Porque ela não está lá em nível suficiente. A presença de Deus não está lá, né? Em nível suficiente para estimular seus sensores espirituais. Quando Deus está verdadeiramente presente, até o incrédulo se prostrarão, sabendo que Deus está na casa, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 25. A manifestação da presença de Deus é o que autentica nossa fé e atrai os perdidos. Não são nossos argumentos mais experientes ou nossos argumentos mais eloquentes, mas a experiência de Deus que transforma a vida. O homem que tem uma experiência com Deus nunca ficará mercê daquele que só tem argumentos. É o cara que quer convencer. Preste atenção, um homem quando eu falo aqui no termo de humanidade, né? Homem e mulher, né? A humanidade que tem experiência com Deus nunca ficará à mercê daquele que só tem argumentos. E aí eu vou te confrontar agora, porque eu me confronto todos os dias. Se não há temor, se não há prostração, adoração, se não há inegáveis sentimentos da presença de Deus, precisamos examinar o que estamos oferecendo. Uma vez Deus me deu uma revelação, né? Estava orando, logo que eu cheguei na igreja onde eu estou hoje, né? Sobre as águas, e o Espírito Santo aconteceu depois de alguns meses que eu estava lá, né? Eu vi um vento, levou o telhado e lá ficou todo estelhado, e a gente orava lá, orei lá por um ano e pouco, né? Na oração de 18 horas, na viração do dia. Em uma dessas orações, o Espírito Santo falou assim: não há lágrimas no altar. Tá faltando lágrimas, meu irmão. Mas aquele cara se derrama demais, é muito melancólico. E você não tem uma lágrima nos teus olhos. Enquanto um é demais, e eu prefiro que seja demais, do que não ter nenhuma lágrima, não está sentindo. Mas isso é muito sentimentalismo. Essa é a sua desculpa, né? Que é muito sentimentalismo. E há anos você não chora. Há anos você não sente a presença de Deus. Porque você preferiu, né, viver talvez no pecado, você preferiu talvez não se aprofundar, não procurar Deus, porque há um preço a se pagar. Eu costumo sempre falar isso. Para a salvação você não precisa pagar nada. O preço já foi pago, o sacrifício foi feito. A ponte está agora feita. Nós temos que ir em direção a Deus. Isso é um preço a pagar. É um preço todo dia a se pagar. Todo dia quando eu acordo eu tenho que decidir a não pecar. Porque todo dia o pecado vem e bate à minha porta. Né? Como aquele hino do Thales Alberto, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as tentações vêm, mas eu escolho. Isso é uma decisão.
Elimeleque, ele tinha uma decisão de ele continuar em Belém, confiar em Deus, que Deus ia prover, que Deus ia fazer a mudança, mas ele preferiu não. E olha que o nome dele era o quê? Deus é rei, Deus é o que reina, Deus é rei, reino, tem a ver com reino, né? E o que significa reino? Governo. Quem é que governa a sua vida, Elimeleque? A condição. A condição governa a tua vida, Elimeleque. Ei, Elimeleque que está me escutando, qual é a condição que governa a tua vida? Ou é Jesus que governa a tua vida? Acho que está chegando a hora de você parar de mais quen ou mimimi, mamamá, mamemê, e decidir. A decisão está nas tuas mãos. Essa é a sua responsabilidade. A soberania de Deus, ela é grande. Mas esse momento em que você conheceu Deus, em que você sentiu Deus, essa é a sua responsabilidade, Elimeleque. Será que você vai sair, Elimeleque, com a tua família, para que todos morram, para que todos pereçam? Preste bem atenção nisso que eu estou te falando. Ponto 3 desse segundo ponto, 2.3, o obstáculo da igreja, fechando o reino dos céus. É pesado isso, né? Sim, mas isso ocorre. Pasme, isso ocorre. Jesus repreendeu os fariseus, né? Repreendeu os fariseus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, artistas da fé, artistas do reino, artistas da igreja. Artista porque hipócrita, aquele que atua como se fosse. Não estou falando para artista não, pelo amor de Deus, não interprete dessa forma. Estou falando artista no cerne de hipócrita, não é que está na raiz da palavra, nem grego, né? Aquele que se mascara para apresentar algo. Hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não estáis nem deixais entrar os que estão entrando, os que querem entrar, como está lá em Mateus capítulo 23, versículo 3. Através de nossa ignorância espiritual e nossa falta de apetite espiritual, estamos parados na porta barrando os que estão realmente famintos e perdidos, criando barreiras em cima de barreiras, colocando rótulo nas pessoas. Acho que a gente tem que parar com isso. Temos que ser mais cristãos e menos crente. Crente. Até o diabo né? Devemos ser mais cristos nessa terra. Devemos ter mais compaixão. Devemos olhar com um olhar de caridade, né? E esperança. Porque a nossa esperança não pode estar perdida. Palavras como não tem jeito não pode estar na nossa boca. Nossa falta de fome, nossa complacência com o pão dormido e as migalhas não apenas nos impede de experimentar a plenitude de Deus, mas também impede que outros a encontrem. Deixa eu te confrontar de novo. Estamos sendo um obstáculo ou uma porta para a presença de Deus? Terceiro ponto, a chamada à fome divina. A solução para a escassez, a solução para a casa do pão. Sem pão não é mais programas ou atividades ou estratégias humanas, mas um retorno à fome genuína de Deus. Uma dessas vezes que eu estava dirigindo uma igreja, uma irmã queria me entregar uma palavra e ela falou assim para mim: Deus manda te falar que ele só vai te entregar as almas quando você puder dar conta. Lembra da parada dos talentos, né? Onde tem a competência, né, para 2 moedas, outro para 3, outra para 5, né, outro para 2, uma para 1, né, uma para 5. Exatamente isso. Deus envia. Deus envia. Não precisa de estratégia humana. É só sermos sedentos por Ele. Ele envia. Né? A insatisfação santa. Essa é o que nós temos que ter. A insatisfação com nossa estagnação e paralisação humana. Não oramos o tanto que deveríamos orar.
Não, não falamos com Deus. Não, pode parar. Não, não falamos. Certo? Não, não negamos a carne, ou jejuamos, né, o suficiente. Não. Jejuamos de meia-noite a hora que acordamos. Ou seja, quando estamos dormindo, cara de pau, né? Não. Deus, isso é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Deus quer mais de nós. Deus quer mais de nós. Não se contentar com o menos. Devemos expressar uma insatisfação divina. Deus, com toda certeza, não está feliz com o que tem visto, pois sabe que existe muito mais do que temos visto, ou esperado, ou até mesmo vivido. Esta satisfação se transforma em uma santa obsessão. Temos que ser obcecado por Deus. Temos que ser desesperado por Ele. Lembra quando tu estava apaixonada? Que tu estava tentando conquistar essa tua esposa, essa tua namorada? Ou você está encarado, então não é para você. Lembra do desespero. Lembra a ansiedade de ter que acordar cedo, né? Quem nunca namorou aqui quando estudava de manhã na escola, menina da escola, que acordava cedo para encontrá-la? Temos que ter essa obsessão por Deus. Eu quero Deus, eu quero mais de Deus. A prosperidade material e a aparente estabilidade podem nos cegar para a nossa medicância espiritual. Estamos talvez doentes e precisamos nos curar disso e querer mais de Deus. Precisamos reconhecer que estamos em decadência espiritual. Apesar de qualquer sucesso aparente. Deixa eu te confrontar de novo. Porque eu estou me confrontando. Essa palavra, ela primeiro me cortou para que eu pudesse manifestar, declará-la para você. Estamos satisfeitos com o pouco de Deus que temos experimentado? Será que é só isso mesmo? Ou há em nós um clamor por uma manifestação que transcenda o comum? Até quando seremos comum? 3.2. O desespero que gera acesso. Esquecer as boas maneiras. Estou com medo do que vão pensar de mim. Lembra de Ana? Ana se entregou, mano. Ana se entregou de corpo e alma. Aí o profeta aí, tu tá bêbada? Ela se entregou. Nós temos que nos entregar. E Deus o ouviu, tá? O reino dos céus é tomado por esforço, né? Não tem mimimi nem blim, mano. É esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. O texto nos desafia a ficar desesperadamente famintos por Deus. E literalmente, mas esquecermos das boas maneiras. E nem que maneira boa maneira, mano. Que é classe FIFA, não pode glorificar. Não pode... E que se dane, eu vou abrir minha boca, eu vou cantar mesmo. Tô cantando. Mas eu não estou cantando, estou adorando a Deus. Não importa quem está da minha esquerda, quem está da minha direita. Se me dá vontade de dançar, eu vou dançar. Temos que buscar Deus desesperadamente. Ele cita a mulher, né, com aquela hemorragia em Mateus capítulo 9, versículo 20 e 22. E a mulher cananeia em Mateus 15, 20 e 28. Que em seu desespero esqueceram suas boas maneiras e receberam de Jesus a cura. Tu imagina aquela mulher do fluxo de sangue? Não pode entrar na aldeia, não pode entrar na aldeia, caramba, se eu tocar na orla dele eu vou ser curada. E o desespero, irmãos, eram 12 anos. Aquela mulher desesperada. De repente veio uma palavra que começou a gerar fé nela. E essa palavra foi aumentando. E essa palavra foi aumentando, onde ela rompeu com todos os obstáculos. E graças a isso, graças à fé, ela conseguiu ser curada. A verdadeira fome nos leva a uma ousadia que transcende
o protocolo religioso, não é indelicadeza por si só. Não estou falando disso. Mas um desespero que não se importa com a opinião dos homens, apenas com a vontade de Deus. Será que estamos dispostos a pagar o preço do desespero santo para tocar a Deus? Ou nos contentamos em pedir, por favor, te tirei, por favor, me abençoe, Deus, sem uma busca real pela manifestação da sua presença? Hein? Me responda aí. Ponto 3.3. A busca incessante. Tornar-se um caçador de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque essa mensagem ela nasceu depois que eu li esse livro. Ou tem outras mensagens que eu tirei desse livro, nasceu desse livro, o melhor livro que eu li em 2024. E o nome dele é Os Caçadores de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 2, na parte C, nos diz o seguinte: não tendes porque não tendes, ou seja, você não tem porque não pedis. O salmista Davi canta que sua semente nunca iria mendigar o pão. Salmos, capítulo 37, versículo 25. Devemos ser caçadores de Deus, sim. Buscar Ele, capturá-lo, buscando com a razão principal da nossa existência, pós-salvação. Deus não é um Deus de migalhas ou escassez. Ele está esperando que o busquemos para dispensar porções infinitas da sua presença. A nossa fome é a chave de tudo. O jovem Samuel, e aqui eu trago uma comparação, o jovem Samuel, em contraste com o sumo sacerdote Eli, que vivia em penumbra espiritual, ouviu a voz de Deus porque estava atento e disponível. Como está descrito lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo de 4, do 47 ao 48. Precisamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Nesses dias, o retorno do pão, ponto 4. A glória de Deus restaurada. Deus tem uma restauração para você. Deus tem um pão quentinho para você. Deus tem boas novas de Cristo para você. Quando a fome divina é despertada e a igreja busca a Deus de todo o coração, a glória de Deus se manifesta e o pão retorna à casa. 4.1. O rumor que atrai. O burburinho, a fumaça que atrai. Os pródigos e os perdidos voltam. O filho, você que está desgarrado, cara de pau, tu vai voltar em nome de Jesus. Quando Noemi ouviu rumor, quando ela ouviu de que havia pão novamente em Belém, ela retornou. E Ruth, uma moabita, uma pessoa que não tinha raízes hebreia, não era uma hebreia, Era uma moabita. Era uma mulher que não tinha relação com o povo hebreu. Até então, após se casar, ela passou a ter relação, creio que Ruth, Noemi começou a conversar com Ruth, contar quem era o Deus dela, o que Deus dela podia fazer, que talvez por ela estar ali em Moab foi uma decisão do marido dela. Mas elas começam a ouvir que lá em Belém voltou no pão. É um cheiro de pão fresquinho. E assim elas decidem voltar. Noemi decide voltar para Belém. E Ruth decide voltar junto. Decide acompanhar Noemi. O texto afirma: os pródigos voltarão de Moabe quando souberem que o pão está de volta em casa, e não virão sozinhos. Aqueles que nunca vieram, virão. Cara, na boa, Jesus falou que dentro de nós fluiriam rios de água viva.
Cara, não tem como a pessoa estar do meu lado e não conseguir sentir a presença de Deus. Tem que ser assim. De 10 palavras que eu falar, deve ser alguma palavra de conhecimento, alguma palavra de Cristo, uma palavra de fé. As pessoas têm que ter em nós a confiança de que Cristo vive e reina nessa terra. O verdadeiro avivamento não é apenas a reciclagem dos salvos, mas a atração dos perdidos para a casa do pão. E como isso é atraído através de mim e de você? O cheiro que nós exalamos, aquilo que sai de dentro de nós, será que está gerando fome nas pessoas por Deus? Será que o nosso cheiro é de podridão do inferno? Podridão do pecado? Ou é cheiro da casa do pão? Se eu quero conhecer esse teu Deus. Elimeleque, eu quero conhecer esse Deus. Não tem como, porque Elimeleque já morreu. Mas Noemi, Noemi, eu quero sentir cheiro. Esse cheiro que está em ti, Noemi. Deixa eu ir contigo. Será que as pessoas estão falando isso para você? Quando a presença de Deus é real, as pessoas virão correndo, atraídas pelo cheiro de pão quente dos fornos do céu. A reputação da igreja está tão prejudicada que muitos, como Orfa, não vão querer vir. Cabe a mim e você mudar isso. Mas um rumor de pão verdadeiro mudará tudo isso. 4.2. A lâmpada que brilha novamente, extrapolando os limites. A lâmpada de Deus está fraca e preste a se apagar. No Gegeli, 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. Hoje, precisamos que a luz da glória de Deus brilhe o bastante para ser vista à distância, extrapolando os limites da igreja, iluminando nossas cidades, como está descrito lá em Mateus 3,16. A glória de Deus não pode ficar confinada aos corredores de nossas igrejas, às 4 paredes. Ela deve fluir para as ruas, transformando a sociedade, transformando aqui Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como Ezequiel viu as águas fluindo do templo, trazendo vida por onde passava, como está escrito lá em Ezequiel 43:1, na parte A. Assim a presença de Deus deve fluir de nós. Estamos impedindo o fluxo da glória de Deus por nossa manipulação humana ou por nossa falta de fome? 4.3. O céu fendido, o céu rasgado. Maná caindo para os famintos. Eu creio que o Senhor está prestes a manifestar a sua glória no nosso meio aqui. Aquele que abrirá caminhos, como diz lá em Miqueias 2:3, Miqueias 2:13, que literalmente irá fender os céus para que todos possam comer na mesa de Deus. As fontes de grande abismo, como está descrito lá em Gênesis 7:11, devem ser rompidas. Deus quer derramar seu maná, sua presença, para alimentar a fome espiritual de nossa cidade, de nossas vidas. Mas isso requer de nós, a igreja, para ser politicamente correta e se lançar em uma busca radical por esse Deus vivo. Será que estamos dispostos a ser essa geração que fende os céus? Ou continuaremos satisfeitos e mornos como a igreja de Laodiceia, como está descrito lá em Apocalipse, capítulo 3:17. Eu quero ver o céu se fender. E você? Ambos hoje falamos sobre a dolorosa realidade de uma casa do pão sem pão. A cegueira religiosa que nos impede de ver a presença de Deus. E as consequências dessa ausência que leva os famintos a buscar alimentos em lugares perigosos. Mas também falamos da solução, ou seja,
o despertar de uma fome divina, uma insatisfação santa que nos impulsiona a buscar a Deus com desespero e a nos tornarmos verdadeiramente caçadores de Deus. E finalmente, vislumbramos a glória do retorno do pão, quando os prólogos e perdidos, os pródigos e perdidos voltarão, a luz de Deus brilhará intensamente e os céus se fenderão para derramar o maná da sua presença. O desafio para cada um de nós, é claro, despertar uma fome incontrolável. Não se contente, amado irmão que está ouvindo essa pregação, que chegou até aqui comigo agora. Não se contente com migalhas, com o que é superficial, com o que é apenas humano. Jesus Cristo é o pão da vida, como está descrito ali em João capítulo 6, versículo 35. Ele é a plenitude da presença de Deus. É Ele que sacia toda a fome e sede de nós. Quem te convida a viver esse tempo não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus, é Jesus. Ore-se comigo. Senhor, desperta em mim uma fome incontrolável, uma sede irresistível. Me torne louco por ti. Eu quero ser um caçador de Deus. Esta é a chave, meu amado irmão. Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Mateus 5, capítulo 5, versículo 6. Que hoje, ao você sair daqui dessa mensagem, não seja mais os que vieram por migalhas, ou varreram migalhas, mas os que chamam por pão fresco dos céus. Que você não seja mais o mesmo. Viva a transformação verdadeira que o Evangelho de Cristo traz para as nossas vidas. Que nossa busca por Deus seja tão intensa que Ele não possa resistir e venha. Não do nosso jeito, mas do seu jeito. Do seu jeito, transformando nossas vidas, nossas igrejas e nossas cidades. Que o Senhor nos conceda essa fome, para que Ele possa nos saciar com a sua glória e manifestação de sua presença. Que o Deus vivo glorifique o teu nome, o nome dele através de nós. Em nome de Jesus. Forte abraço.